Aqui estamos mais uma vez, hoje para falar um pouquinho especificamente sobre a lição que o Senhor me deu ontem. Graça e paz a todos, graça e paz a você que está se conectando, você que vai se conectar, você que vai ver essa transmissão que vai ficar gravada. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu brilho sobre o teu semblante e que possamos todos, cada dia mais, conhecer o Senhor, continuar a conhecer na graça e no conhecimento do nosso querido Salvador. Glória a Deus, conectados aí, Sarinha, glória a Deus. Bom, hoje eu queria contar para vocês a visão que o Senhor me deu ontem, por volta das 3:30 da manhã, a gente militando ali na frente do quartel, do décima região militar. Eu já vou abrir no YouTube aqui os slides que eu preparei, para que a gente possa compartilhar a visão do Exército. E eu fiz questão de pesquisar, graças a Deus, a nossa querida Sarinha mandou uma foto para mim, eu contei para ela hoje, não contei naquela hora da madrugada para o pessoal que estava orando conosco, levantando aquele clamor na frente do quartel, porque eu não entendi bem, continuo sem entender exatamente o que o Senhor vai fazer, mas eu vou compartilhar para vocês aquilo que o Senhor mostrou para mim hoje, depois de ter pesquisado aqui na internet alguns versículos que falam do exército do Senhor e também imagens daquele exército que eu vi na visão, tá? Hoje eu fiquei pesquisando e eu vi que tinha vários uniformes do exército brasileiro, né? Eu vi que tinha vários tipos também de capacete, então eu fiquei procurando aquele que eu tinha visto na visão, aquele que a Saria me mandou, era esse mesmo, só que eu estava procurando uma imagem naquela forma que eu vi na visão, para ver se eu achava o máximo, o mais parecido que eu achei, é o que eu trago hoje para vocês, para compartilhar. Deus abençoe Rafael, Deus abençoe Anderson. Anderson, eu conheci esse soldado ali na frente do exército ontem ou anteontem, já me esqueci, acho que foi ontem mesmo, né? E depois, assim, né, naquela madrugada, a gente entrou na madrugada que começou a levantar os clamores. Graças a Deus, tive o prazer de conhecer vários pastores que entenderam o que Deus está fazendo, o que Deus está nos mandando fazer, que é nos levantarmos, clamar constantemente, a gente entrar na batalha, na guerra espiritual, a gente começar a ter mais consciência do que está acontecendo, a gente precisa se levantar como o exército do Senhor. Mas a visão que o Senhor me deu ontem, mesmo eu não tendo entendido exatamente o que Deus vai fazer, eu quero compartilhar com vocês. Amém? No Salmo 46, versículo 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o refúgio. Selá. Amém? Selá é uma pausa musical que tem nos Salmos, é aquela pausa que não é apenas para fazer uma pausa dentro da música, mas para a gente parar e pensar naquilo que foi cantado ou falado, certo? É parar para refletir, para tentar entender, para ter consciência do que está sendo ministrado nos Salmos. Amém? Então, o Senhor dos Exércitos está conosco. Essa é a paz que quero que você tenha hoje da parte de Deus, de saber que Deus está falando para nós, que Ele está conosco. Em nenhum momento, em momento algum, Ele nos deixou sós, Ele nos deixa sós, Ele está conosco. O Deus de Jacó, além de estar conosco, Ele é o nosso refúgio. Esse é o melhor lugar onde você e eu podemos correr a presença dEle, buscar a face dele, buscar permanecer nele, entender que é o melhor lugar onde a gente pode estar. Muito mais nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia. Ele é o nosso refúgio, amém? Então, o versículo 11 de Joel, capítulo 2, já está saindo portunhol.
Diz assim: o Senhor levanta a sua voz. Olha que lindo esse versículo. A sua voz à frente do seu exército, né? Ontem eu falei para vocês que na primeira visão com as bandeiras eu escutei a voz de Deus falando assim fortemente quando ele falava: "Fala para meu povo, fala para o meu povo que se chama pelo meu nome". Aquilo me estremeceu, eu não caí no chão porque eu já estava no chão de joelhos, levantando aquele clamor pelo Brasil, mas foi tremendo. Dessa vez eu só vi, eu não escutei, mas quando eu comecei a pesquisar ao respeito de versículos que falassem do exército do Senhor, esse foi a orientação que Deus me deu quando hoje eu orei ao respeito desse momento de eu transmitir para vocês a visão, e esses são os versículos que eu achei que faziam sentido com a visão que o Senhor tinha me mostrado ontem à madrugada. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. E isso inclui o exército dos anjos, dos seres celestiais, isso inclui você e eu, certo? Você e eu também somos o exército do Senhor. Amém? E ele está na frente da batalha, essa confiança que você e eu precisamos ter. Então, segundo a Crônicas 32, versículo 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Está falando do poder que esteja no momento, né, da nossa batalha. Então, a gente não vai temer nenhuma tribulação desse tal do Alexandre, do tal de quem for. Eu não conheço quem faz parte dessa manipulação toda que está no poder, mas o Senhor está mandando a gente não ter medo, não tenha medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então eu oro, eu clamo ao Senhor para que você e eu possamos ganhar confiança com as palavras do Senhor. Depois, se você quiser entrar no canal do YouTube, você que está me assistindo ali no Instagram, você vai ver as passagens que eu separei e vai ver as fotos para você entender melhor a visão que eu separei do exército. Amém? Então, está falando assim, Isaías 40, versículo 26 ao 31. Eu separei esses versículos para você entender a visão que eu vou contar já já e você começar a orar junto comigo para você receber a paz que Deus está nos dando através das suas manifestações. Também eu vou compartilhar agora que eu me lembrei uma visão que uma irmã também depois do clamor recebeu, só que ela conseguiu contar. Eu já não consegui compartilhar ontem porque eu queria orar primeiro, eu não entendi essa visão, né? E eu espero que você possa orar junto comigo para poder receber esse entendimento. Isaías 40, 26, 31 está dizendo: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas as coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Glória a Deus, Ana, e glória a Deus, Miel. Estou aqui um pouquinho longe, não estou vendo direito quem entra, mas continua comigo, Isaías 40, versículo 26 ao 31, e diz assim: porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão,
mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? E com esse versículo eu quero fechar para poder compartilhar com você a visão que Deus me deu do exército se levantando debaixo da... A única coisa que eu entendi foi isso, que é debaixo da ordem de Deus, pelos detalhes que tem na visão que eu vou compartilhar agora com você. Então, levantai ao alto os olhos, os vossos olhos, e vede quem criou todas as coisas. Aquele que faz sair o exército dela segundo o seu número. E isso foi o que eu quero guardar, porque foi daquele jeito, foi na hora que eu estava orando junto com os nossos irmãos, os pastores receberam a orientação de Deus de abrir alguma das bandeiras que a gente tinha, né? Era que o pastor tinha na mão, a gente estendeu aquela bandeira, ele pediu para os pastores segurar, a gente começou a segurar a bandeira, deixou ela bem aberta, assim, né? Deitada todo mundo com a bandeira aberta ao redor, e ele fez um ato profético, começou a ungir a bandeira do Brasil, começou a declarar, a profetizar sobre ela, declarar a conquista, declarar o Senhor sarando a nação, declarando, né, a libertação da nação, de todo o levante do inferno que está tendo em volta dela. Então, enquanto ele ministrava, enquanto ele declarava, enquanto ele profetizava sobre a bandeira do Brasil, eu vou mostrar para você, em espírito, eu levantava os meus olhos, porque em nenhum momento eu nem levantei a cabeça, nem abri os meus olhos. Eu somente estava impondo as mãos junto com os meus irmãos pastores, e eu vi em visão, né, do alto céu, descendo sobre a bandeira do Brasil, um exército que eu vou te mostrar já já qual exército é aqui no slide do YouTube. Depois você entra, eu pesquisei, eu vi vários uniformes, vi algumas, a gente fala em espanhol, boina, não sei como é que se chama igual em português, azul celeste, tinha algumas verdes, mas que eram de tecido. Eu vi esse capacete aqui redondo, né? Não era como esse que está aqui com a bandeira, com esses óculos aqui, era assim, liso, somente o capacete redondo, todos os soldados tinham esse uniforme aqui, mas estavam desse jeito aqui. E estavam armados desse jeito. Eu achei interessante, que eu não conhecia esse uniforme, né? Eu tive que pesquisar na internet para ver, e eu achei muito forte os detalhes, né? Porque eu falava hoje para a Sarinha, inclusive, eu falei, Sarinha, tinha aquela arma que tem uma ponta, é como um rifle que no extremo tem como se fosse uma ponta, como uma espada, né? Aí, quando eu vi as fotos, eu vi aquela arma e falei, caraca, existe mesmo, é daquele jeito. Então, eu fiquei impressionada com os detalhes que o Senhor me deu na visão, sem eu conhecer, né? Os detalhes daquele uniforme, aquela arma. Então, eu via a bandeira estendida do jeito que a gente estava estendendo realmente, né? Fisicamente. Só que em visão, eu via um exército em fila, assim, do jeito que está aqui no slide, na foto que eu peguei aqui, que eu estou mostrando no YouTube, com os soldados todos marchando, né? Eram várias fileiras de soldados, e eles descendo, assim, como se marchasse, começasse a marchar sobre a bandeira do Brasil, né? Então, eu falei para vocês que eu não entendi direito, a gente pode até interpretar, mas eu continuo orando, né? A minha interpretação humana, né? Porque eu estou orando ainda, mas eu entendo que eles marchando sobre a bandeira está falando da nação brasileira, né? Então, eu via esse exército descendo, se levantando, né, desde o céu para marchar sobre a bandeira, e teve uma hora que eu via nos pés dos soldados, né, eles havia algo vermelho. Eu entendi que podia ser a bandeira vermelha, mas eu não conseguia ver direito, eu só via manchas de tecidos vermelhos, né?
E numa hora eu levantei e olhar sobre as armas, porque eles tinham as armas assim, né? Tipo como se fosse assim diagonal, e a ponta estava assim para fora, e tinha pedaços daquele tecido vermelho nas pontas das armas. A única coisa que eu consegui discernir daquela visão era que o Senhor estava dando ordem aos seus exércitos, que o exército estava sendo direcionado pelo próprio Deus, que era Deus que estava na frente da batalha e que era Deus que estava dando comandos ao exército. Só que eu não consegui discernir se aquele exército era de fato anjos, se eram seres celestiais, ou se eram de fato homens, soldados de carne e osso, soldados do exército brasileiro, né? Porque eles estavam com o uniforme brasileiro. Eu pude conferir hoje na internet as imagens, na hora que eu fui pesquisar imagens de soldado. Eu coloquei assim, Exército Brasileiro, e todas as imagens, aí eu fui olhando todas as imagens e achei a que eu tinha tido na visão, né? Então, achei muito interessante isso, Deus me dar o detalhe, sem eu conhecer os tipos de exército que existe no Brasil, né? A pastora me falou quando eu descrevi o tipo de uniforme, o capacete, ela falou que era da infantaria. E aí eu não sei qual é a função da infantaria, né? Eu teria que pesquisar acerca do exército, mas achei muito interessante a forma que o Senhor desenhou aquela visão, achei muito interessante. Uma coisa eu sei, que a gente precisa confiar no Senhor, saber que o Senhor está se movendo ao nosso favor, que Ele está de fato na frente da batalha e que a gente precisa colocar a nossa confiança nele, não deixar o nosso coração se encher de angústia, porém do espírito de coragem, da determinação de se levantar, de animar o povo a ir às ruas, de animar o povo a representar o seu povo, a sua família, a sua casa, a sua profissão, você sair, você se levantar, você faz parte do exército de Deus. Então, o que Deus vai fazer? Eu não faço ideia. Como é que vai terminar essa marcha? Eu também não faço ideia. Uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o exército do Senhor, que o nosso capitão de guerra é o Deus de Israel. E contra ele, meu filho, não há quem possa. Assim diz Isaías 40, capítulo 40, versículo 16 ao 31. Eu vou repetir para fechar essa transmissão, para que você possa ficar na paz do Senhor, na confiança daquele que te criou, daquele que te tornou filho somente por causa do sacrifício do filho dele. Ele não ia mandar o filho dele para morrer por nós, para que aquela morte fosse em vão. E eu conheço um Deus que não faz sentar o seu povo na batalha para que ele venha sair derrotado. Não importa o que venham dizer para você, porque eu tenho recebido muitos recados de pessoas entristecidas, desanimadas, angustiadas e até com raiva, né, com a revolta, porque tem sido confrontada a sua fé. Saiba, você guerreiro, guerreira do Senhor, que o teu capitão de guerra, ele forte na batalha. Não dê ouvidos a que palavras contrárias venham dizer. Não dê ouvidos àqueles que não acreditam, que não conhecem o teu Senhor, que vêm questionar. Quantas passagens na Bíblia nós temos de pessoas que confrontaram o povo de Deus, que questionaram a soberania, o poder de Deus. Esse povo está se levantando contra o próprio Deus. E a ignorância, a arrogância é tão grande que não tem nem temor de estar fazendo o que estão fazendo. Eles vão colher o que eles estão semeando. Ore, ore constantemente, peça para Deus te dar confiança para renovar as suas forças e você fique firme, porque o teu Deus é o Deus de guerra. Levantai ao alto os olhos, os vossos olhos, diz Isaías 40, versículo 26.
E vede, a minha oração é que você possa receber a manifestação de Deus, que você possa ter uma experiência com Deus durante este clamor, durante estes dias, durante esta batalha, para que você possa ser fortalecido. Não há nada que não possa marcar o nosso coração, que não venha mudar, que não venha renovar a nossa força, que uma experiência na presença de Deus. Peça para Deus se manifestar. Pensa, ontem na madrugada, era 3:30 da manhã, e eu orava, falei, Deus, essa visão é para compartilhar, não é para compartilhar. Se for para compartilhar, que alguém fale sobre visões. Ali, na hora que a gente terminou de falar, de profetizar sobre a bandeira, houve 3 pessoas falando que tinham recebido visões do Senhor. Então, entenda, você não é diferente. Peça para Deus ele se manifestar na tua vida. A coisa mais linda que pode nos acontecer é que a gente tenha um relacionamento com Deus, algo real, que a sua fé se torne real, porque você agora tem experiências com Ele. Não se conforme com menos disso. Deus não quer religião, Ele quer relacionamento, Ele quer que você o conheça, porque Ele já te conhece. Ele te conhece desde que te formou no ventre da sua mãe. Então, falta a nós prosseguir em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, não apenas no conhecimento, né, na palavra, mas na experiência, na graça e no conhecimento, prosseguir em conhecer ao nosso Salvador Jesus Cristo. Levantai, então, ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas as coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, em nome de Jesus, hoje eu profetizo que você vai receber a força do Senhor, que o seu cansaço vai ser transformado e você vai receber o vigor que vem da presença de Deus. Em nome de Jesus, que a tua confiança no Senhor seja restaurada, que toda palavra contrária, todo confronto do inimigo caia por terra e você possa receber a glória de Deus inundando o teu ser da cabeça aos pés. E repito, peça a Deus se manifestar, para que os teus olhos agora vejam, para que os teus ouvidos possam ouvir a sua voz. Não há nada mais poderoso e transformador de que a gente receber a manifestação da glória de Deus. Esse interagir com esse Deus Criador maravilhoso, tremendo, forte na batalha. Esse é o Deus que está na frente da nossa batalha. E esses dias, o Senhor renovará as tuas forças para que você possa fazer segundo o que Ele nos direcionou. Lutar até o final. Não desista no meio da batalha. Não entregue os pontos. Não pare de lutar. Continue até o final. Continue até você alcançar a vitória. Esse Deus, que é o Criador dos céus e da terra, ele é forte na batalha e ele não faz entrar o seu exército na batalha para sair derrotado. Essa é a palavra da parte do Senhor para você, para que você possa ser revigorado. E eu profetizo esse novo vigor sobre a tua vida, em um nome poderoso de Jesus. E eu já te agradeço por estar aí conectado. Que a graça e o poder de Deus, eles estejam com você todos os dias da tua vida e você possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém.